Bom, enquanto a gente dá um jeito aqui no áudio do Barão, deixa eu conversar com o climatologista Marcelo Ligabô. Ele está em Louisiana, inclusive nos Estados Unidos. Está andando por algum lugar, já nos conta por onde você está andando nesse momento, Ligabô. E o que explica essa nevasca histórica? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Obrigado, Paula, pelo convite. Eu estou aqui, na verdade, ao norte de Dallas. Consegui ontem escapar ali da Louisiana, depois de ficar parado por algumas horas. Tivemos que rebocar um casal de idosos aí com a nossa caminhonete. E foi porque eu vim aqui mais para o lado oeste, porque aqui onde teve a queda de gelo, o contrário de onde está o Barão, que ele está lá na costa no leste, lá no nordeste americano, entre Pensilvânia, Nova York e Massachusetts, que é neve. Tá, gelo é pior. Aqui foi queda de gelo, então foi um cenário devastador, típico que eu encontro com furacões, porque o gelo, quando ele cai, ele tem uma relação de peso de 8:1 de floco de neve, ou seja, você precisa de 8 flocos de neve para o mesmo tamanho de um grão de gelo, entendeu? Então, assim, muita queda de árvore, muita queda de energia, ruas interditadas, eu fiquei parado numa estrada, como essa aqui atrás de mim, por em torno de 8 a 10 horas, e me assustou, porque nem o xerife sabia quando que ia solucionar isso, ele também estava meio desesperado. Cenário bem caótico aqui entre Mississippi, Louisiana, Arkansas, Oklahoma e Texas, tá? É cenário que em torno de 2 a 3 semanas para o pessoal começar a ter volta de energia, porque queda de árvore com gelo, quebra tudo, a rede de encanamento também, então para fornecimento de água, tá? Porque o lençol freático, com temperatura baixa, né, ele congela a água e estoura o encanamento. Então, um desastre aqui na costa oeste, porção central americana, muito maior, bem similar dos furacões que eu encontro aqui, né? Então, nós estamos aqui no norte de Dallas. Isso se deve, Paula, a uma forte massa de ar frio, que eu não preciso entrar em detalhes meteorológicos, que é uma quebra do vórtice polar, entendeu? Literalmente, essa massa de ar frio desce do Canadá com tudo, chegando até a costa. Porém, como tivemos poucos furacões esse ano, o Golfo continua quente. Geralmente o furacão tem essa função, tirar um pouco do calor dos oceanos. Como não tivemos, o calor, ele não se dissipa tão fácil. Então houve um choque. O que a gente tem, vocês têm aí no Brasil, aquelas frentes frias que vêm, provoca tornado, chuvas, vento forte, né? Geralmente na época de mudança de estação, é a mesma coisa aqui, só que mais intenso, porque agora nós estamos aqui, ó, sol aberto, estamos aqui em Dallas, tá menos 6 graus agora, tá? E eu saí do norte de Indiana, tava em torno de 15 a 20 graus negativo, tá? Então houve uma queda brusca de temperatura por essa massa de ar. Então um choque, quanto maior o contraste entre as massas de ar, pior vai ser a tempestade, tá? Agora a gente está vendo, inclusive, imagens aqui da Times Square, em Nova York, com muito gelo. Vocês sabem, Ligabô, que a primeira vez que eu fui para Nova York, eu peguei isso. Exatamente, o Central Park eu só conheci branco, mas é tão difícil, eu estava falando, gente, é tão difícil caminhar, saía, né? Mas era adolescente, não tinha problema, sair caindo e aí só ia. Porque, na verdade, quando a gente olha e olha nos filmes e não tá lá, né? Até que no Brasil, quando neva no sul do país, a gente faz uma festa, mas a neve tem essa questão muito perigosa que você estava falando, você comparou com um furacão. Então, você imagina o estrago que faz. Porque, na verdade, é como você falou, depende da força com que ela vem, mas você imagina levar semanas para tudo isso. Porque tem pessoas, por exemplo, que acabam ficando presas em casa. Então, eu já estou indo um pouquinho além. Porque, dependendo da neve acumulada ali, você precisa ou tentar sair de casa para tirar essa neve ali da frente, que a gente sabe que não é algo também muito fácil, existem equipamentos para isso, a gente sabe que as autoridades americanas ajudam, mas são muitos lugares, como você está falando e como a gente está vendo nas imagens também. Então, existe o perigo pós-neve também, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho disso. No caso está mostrando mais imagens do norte do país que nevou, mais ao sul, com uma massa de ar quente e úmida, chama um fenômeno que nós chamamos de chuva congelada. E esse é o perigo, Paula. Esse é diferente, por isso que essa tempestade, ela é difícil de acontecer, a cada 10, 20 anos ela acontece. Porque aqui, por exemplo, na parte central, caiu em quantidade em torno só de 2 a 3 centímetros, mas isso de gelo é o suficiente para quebrar tudo. Neve é mais tranquilo, tá? É diferente de gelo caindo.
entendeu? O gelo quebra tudo que encontra no caminho. Ele pesa, ele quebra a árvore, quebra tudo. A neve, você precisa de uma quantidade enorme, como vocês estão vendo aí na imagem, para ter algum prejuízo em termos de difícil acesso. O gelo, basta 1, 2 centímetros, aí vira um ringue de patinação, entendeu? E quebra tudo. Aí não tem como você tirar a neve, você tira. Entendeu? O gelo não tem como. Se a temperatura ainda está congelante, então por isso que esse pessoal vai ter 2 a 3 semanas sem energia, aí fica difícil o encanamento, então o pessoal não tem acesso à água, tá? Então condições bem adversas, né? Então, ao contrário do que a gente pensa, a neve é mais fácil do que o gelo. Por isso que eu vim aqui para o centro-oeste, porque essa tempestade ela foi diferente por conta disso. A grande quantidade de gelo, e realmente eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande de gelo assim, tá? Numa região tão ampla, se estendendo do Texas até as Carolinas. O pessoal tem noção, é em torno aí de mais ou menos de 2 a 3 mil quilômetros. Então imagina, do Rio Grande do Sul até a Bahia, tá tudo recebendo gelo, né? Então assim, os estados do norte estão preparados com neve, os estados do sul não estão preparados para o gelo. Então você vê as equipes aqui, as estradas não estavam preparadas, as equipes, né? Me assustou quando o xerife local falou: não sei o que tem que fazer, não sei o que vai acontecer. Tá, então assim, é um cenário que eu geralmente não vejo, tá? As pessoas estão preparadas para furacão no sul, mas não estão preparadas para gelo, não. Escolher entre gelo e furacão, né? Que difícil, que difícil a escolha, Liga Boa. A gente tem, pelo menos na Louisiana, parece que 2 pessoas morreram com hipotermia. E o Eduardo Barão falou mais cedo, inclusive, que esse também é outro problema. Porque acontece, você falou, né? Aqui atrás de mim tem o sol, enfim, ajuda a derreter o gelo, a neve, mas as temperaturas também continuam muito baixas por aí. E o que isso quer dizer e o quanto isso atrapalha também aí os próximos dias? Atrapalha porque, assim, na verdade, se tá frio ainda, quer dizer que ainda tem mais ar intrusivo do Ártico. Então nós esperamos outra onda de massa de frio para o outro final de semana, já para sábado e domingo, podendo chegar até na Flórida. Então tem mais frio vindo pela frente. É isso que atrapalha, né? Porque se ela já tivesse sendo dissipada essa onda de frio, né, esse processo de derretimento, como o Barão falou, seria mais rápido. Mas como vai persistir, então nós esperamos outra onda de frio. Não vão ter essas chuvas, essas tempestades, porém o frio ele vai descer com tudo até o estado da Flórida. Isso dificulta, né? No acesso, principalmente às regiões remotas, tá? Estradas como essa daqui grande, né? As equipes vão passando e abrindo o caminho, mas as estradas vicinais, as equipes não vão. Lembrando que é uma área, como eu te falei, uma área do Rio Grande do Sul à Bahia. A BR-116, as grandes estradas, você pode cuidar, mas as estradas pequenas, as ruas, fica difícil, a quantidade de área para cobrir. Então é isso que atrapalha, porque se não esquentar, as regiões ficam inacessíveis. E isso impacta fornecimento de milhões, né, de alimentos, milhões de utensílios e suprimentos, né? Ou seja, pode impactar a vida dos americanos e de quem vive nos Estados Unidos também de outras formas. É muito engraçado, Gabo, que você está indo e atrás de você tá azulzinho e do lado tudo branquinho, da neve que ainda tá. Quando você está falando do frio que persiste e que deve ter aí uma intensidade também, pelo menos no fim de semana, a gente está falando de que frio? De quanto que a gente está falando? Na Flórida, região de Orlando, norte da Flórida, fica negativo, tá? Região de Miami pode chegar aos 2, 3 graus. A porção norte dos Estados Unidos, então acima dos estados que nós chamamos estados do sul, acima da Alabama, acima do Mississippi, que são os estados sulistas, pode temperatura em Celsius chegar em torno de -20, -30, tá? Muito baixo. E não é normal, né? Não é comum para a região da Flórida você ter temperaturas negativas. Não é nem comum muito frio por lá, né? Um frio muito intenso por lá. O que explicaria essa extensão que você está falando quando a gente traz aqui para o Brasil, do Rio Grande do Sul à Bahia, né? O que explica essa extensão desse fenômeno e esse frio intenso, tão intenso, chegando em regiões onde ele não é comum? Existe uma coisa, não queria ser tão técnico, existe uma coisa que chama corrente de jato que corre os polos,
tá? E às vezes essa corrente de jato, ela dá uma quebrada, faz uma ondulatória. Então, na hora que faz essa ondulatória, ela deixa com que o ar do Ártico desça mais ao sul, aqui no hemisfério norte. O mesmo acontece no hemisfério sul. O problema é que são dois hemisférios diferentes. Tá? Aí o Brasil, o cone sul do América do Sul, é praticamente pequeno com a área continental. Então a massa de ar frio é difícil dela penetrar o continente. Aqui no hemisfério norte é o contrário. Tem muito continente para pouco oceano. Então na hora que dá essa quebra do vértice polar, ele desce com tudo pelo continente. Na água ele não tem essa mesma capacidade de penetração, entendeu? Então por isso que aí no Brasil as frentes frias chegam, tá, mas não conseguem chegar com a mesma intensidade, porque literalmente ela tem algumas barreiras, como os Andes e os oceanos, Oceano Pacífico e o Atlântico tão próximo. Então essa geografia, né, do hemisfério norte e do hemisfério sul que faz com que esse frio percorra até a parte peninsular da Flórida. Né? Se fosse como no hemisfério sul, esse ar não chegaria tão ao sul, ele seria barrado pelo oceano. Gente, que loucura. Agora, você falou, né, que até se impressionou com o xerife, dizendo para você, não sei muito bem o que fazer, não sei muito bem o que está acontecendo. Hoje, como é que está a comunicação? A gente sabe que quando a gente fala de Estados Unidos, existe um alerta muito grande, né, por parte ali da climatologia, ou seja, de meteorologia. Eles têm muitos equipamentos em vários lugares, conseguem fazer alertas muitas vezes com muita antecedência. Nas televisões americanas é o tempo todo, né, a previsão do tempo, fazendo esses alertas. Nesse momento, como é que tá? Vocês estão recebendo informações, comunicação? Eles mandam alertas por celular? Como é que está funcionando? Não, houve um prognóstico, né, Tá. de que seria uma tempestade que atingiria uma área muito grande, né, para tomar-se conta. Então, por exemplo, no meu condomínio, avisos, olha, deixe a água correndo para não congelar encanamento. Tem todos esses avisos naturais, né? Evite dirigir nos próximos dias. Além disso, durante a ocorrência do evento, não tem muito aviso, tá? Tanto que a gente ficava perdido até os policiais. Fica meio caótico, tá? É avisado pela meteorologia, mas daí por em diante é por tua conta e risco, tá? Então, inclusive, eu tive que salvar esse casal de idosos, tive que guinchar eles até a estrada, tive que guinchar outro, porque meu carro é maior. Um casal também que é a esposa diabética do rapaz e ela estava precisando de um medicamento de insulina. Ele desesperado, atolado, eu tive que puxar também. Então, assim, fica meio caótico o cenário, tá? Então, aqui, há uma hora atrás, também a estrada estava coberta de neve ainda, tá? Então, assim, fica por tua conta e risco. Não tem muito essa questão do primeiro mundo, como a gente ouviu falar dos Estados Unidos, tá? A meteorologia faz um ótimo trabalho de aviso, mas a partir daí, procurar informações, não tem muito aviso, não. Não tem uma companhia como a Dersa no Brasil, trânsito, a CT, não tem. É porque eu procurei, não tem. Tanto que o xerife não sabia também. É mais caótico o Brasil. Então você não sabe, na verdade, que lugares você tem que, de repente, não ir, né? Evitar. Agora, por exemplo, a gente está vendo imagens ali dos caminhões tirando a neve, né, das ruas e tal. Como é que funciona, por exemplo? Você vai sair da sua casa e você não consegue sair da sua casa porque tem neve e você está trancado dentro de casa. Como é que funciona? Você liga para uma autoridade? É preciso ligar para uma autoridade? Quem vai lá retirar? Como é que é? Não, eu só desespero. A pessoa está trancada dentro de casa, faz o quê? Espera derreter? Como é que funciona? Então, quando a gente fala da liberdade econômica americana, é isso aí mesmo. É uma sociedade individualista, por tua conta e risco. Entendeu? É avisado, olha, tenha mantimento para os próximos dias, evite sair. Entendeu? Se você quiser sair, você tem que arrumar os seus próprios meios de sair. Não existe um tipo de telefone ou uma atividade. Lógico que os estados, principalmente quando são estados ricos, né, o estado ele provê a limpeza das ruas, tá? Mas a sua calçada é você. Tanto é que aqui, se você não cuida do seu jardim, da frente, da sua calçada, você recebe multa da prefeitura. Você é obrigado a cuidar. Não é papel da prefeitura. Então aqui é muito na sua base do conta e risco.
Quer morar aqui, aceita. Agora o pessoal ficou com algumas dúvidas aqui, quando você falou, que no seu condomínio falaram da água, né, para não congelar no cano. Então algumas dúvidas são: existe a possibilidade de faltar água por conta disso, de quem não fez isso? E o que que é esse jorrar água? Você paga a conta dessa água? Fica jorrando de que forma? Como é que funciona na prática? Não, é o suficiente para ela estar pingando. Sabe quando a gente fica com aquele gotejamento? Sei, sei. É para você manter o fluxo de água para ela não congelar. Entendeu? É igual um rio. Um rio em movimento é mais difícil de congelar do que um lago, né? Então é literalmente para manter em movimento. Abre também a porta da pia, porque o aquecimento da sua casa vai esquentar o encanamento. Agora, se tiver queda de energia e você não tiver um gerador, aí a chance é alta do encanamento também congelar, tá? Porque temperaturas muito baixas, tá? Expostos dias, né? A gente está falando aí temperaturas que facilmente passam os 10 graus negativos. Se o encanamento ficar exposto, ele realmente congela, tá? Então, mantém o que a gente fala de gotejamento, tá? E abre a parte da pia para o aquecimento da casa, não deixar congelar o encanamento. Olha, eu amo Nova York. Quando era adolescente, meu sonho era morar em Nova York, mas como uma boa gaúcha que já enfrentou frio, eu odeio o frio de Nova York. Então, só se eu pudesse viver só alguns meses do ano, viu, se permitisse. Ô, Ligabô, a gente tem aqui Eduardo Barão falando um pouquinho da situação em Nova York. Fica aí pra gente amarrar daqui a pouquinho, vamos ver qual que ele fala. Muita neve por aí, né, Barão? Você pode ver aqui que está cheio de neve em Nova York, isso porque a rua já foi limpa, né? Acabou de ser limpa esse espaço aqui no meio onde passam os carros. Mas aqui no chão, eu vou até botar a câmera aí, você vê o acúmulo de neve, né? Que é muito grande. Dá para se ter uma ideia de como foram as últimas horas por aqui. Segundo a medição oficial feita no Central Park, foi uma neve histórica aqui em Nova York, atingindo 29 centímetros, algo que nunca tinha acontecido antes. E, evidentemente, que isso acabou gerando uma repercussão não só nessa parte do país, mas mais da metade dos Estados Unidos, né? Os estados ficaram cobertos de neve, dificuldades para se locomover, para andar de carro nas estradas, nas ruas, dificuldade no transporte público, né? Tivemos aqui em Nova York, por exemplo, trens, linhas que foram paralisadas, o metrô também, e nos aeroportos, né? Como você falava, nesse número cada vez maior de voos cancelados ou adiados. Os aeroportos foram fechados em diversas partes do país. Aqui em Nova York não foi diferente. E, infelizmente, também tivemos mortes confirmadas, foram pelo menos 15, mas esse número deve aumentar, 3 aqui em Nova York, e essa situação deve continuar pelos próximos dias. Hoje não tem aula aqui na cidade, todas as aulas foram canceladas, não só aqui em Nova York, mas Nova Jersey, Pensilvânia, a região de Boston, enfim, toda essa parte nordeste aqui dos Estados Unidos. Sempre neva, mas a quantidade de neve chamou a atenção, e também em lugares onde normalmente não neva, né? Teve neve no Texas, por exemplo. Então, é um cenário que deve continuar assim pelos próximos dias. A neve deu uma diminuída, não está mais caindo neve, a nevasca diminuiu. O pessoal está, inclusive, aqui limpando a calçada, mas evidentemente que essa situação de frio deve continuar. A temperatura agora de menos 6 graus, não está menos 10 como estava ontem, mas ainda assim está bem gelado por aqui. Valeu, coitado. Você tá melhor aí dentro do carro, viu, do que o Barão, Ligabô. Agora, como é que você tem? O Barão estava falando em Nova York, as escolas fechadas. Ele falou também mais cedo a respeito da dificuldade de quem não tem comida em casa, chama, não chama, como é que chega, como é que não vai, né? Algum aplicativo, entregar uma teleentrega. Por onde você está passando? O comércio está aberto? Como é que está a situação? Não, não. A única coisa que está aberta, literalmente, são os postos, tá? De gasolina. Então a gente tem se alimentado aí 2 dias com comida de posto, literalmente, tá? E por toda essa extensão que eu percorri, Mississippi, Alabama, Georgia, Oklahoma, Arkansas, todos esses estados, literalmente, só postos de gasolina, tá? E então, tá, escolas, tudo fechado mesmo, tá? Então você vê poucas pessoas na rua, tá? E alguma inclusive na hora que eu estava resgatando o casal idoso, uma pessoa também queria ir no lugar que nós estávamos tentando sair para entregar comida, né? E prontamente eles retornaram falando não será possível a entrega da mesma. Então
Os serviços totalmente são, como você falou antes, eles sofrem um impacto muito grande, tá? Acredito que a partir de amanhã, em algumas regiões que não sofreram tanto impacto, já começa a voltar à vida normal, como as Carolinas, tá? Aqui o Texas, acredito que amanhã também já volte ao normal. E Gabo, obrigada, viu? Boa viagem aí para você nessa fuga do gelo, da neve. Parabéns aí pelo seu heroísmo. E a gente fica aqui também acompanhando, porque o frio, como você e o Barão também falaram, esse continua forte, inclusive atingindo até mesmo a Flórida com temperaturas negativas, o que não é muito comum. Boa sorte para você por aí. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Paulo. Até mais.